Olá, alunos, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês depois de um tempinho assim a gente se vê. Bom, agora as aulas elas vão ser remotas, então elas vão ser à distância. E como é que vai funcionar? Toda semana eu vou postar um conteúdo novo, como se a gente estivesse indo para a aula do cursinho, beleza? Então vamos relembrar. Até agora a gente viu para a história, viu o Egito e viu Mesopotâmia, correto? Agora a gente vai ver alguns outros povos que cooptavam ali com os mesopotâmicos e os egípcios, beleza? Bora lá então, pessoal! Bom, pessoal, hoje então quem que a gente vai estudar? São os hebreus, os fenícios e os persas. Eles são 3 povos também da antiguidade. Lembra que a gente já estudou? Os egípcios e os mesopotâmicos. Eles todos conviviam ali, todos juntinhos lá na Crescente Fértil. Bacana? Vamos lá dar uma olhada então. Bom, vamos começar então pelos hebreus. Os hebreus são um povo super famoso. Eles são aquele do Antigo Testamento, tá lembrado? Da Bíblia cristã. Bom, os hebreus então eles são na antiguidade, como a gente comentou, e provavelmente a origem deles é da Mesopotâmia. Então eles vieram ali da cidade de Ur, como vocês podem ver, e migraram até a região da Palestina. Toda essa parte verdinha ali do mapa que a gente tá vendo é a Crescente Fértil. Lembra que a gente comentou sobre ela nas aulas? Então, é toda essa área de deserto, mas que ela é banhada por rios e mares, o que torna ela uma área de cultivo. Bacana? Quando esses povos, então, saíram de Ur e foram ali para a cidade da região da Palestina e Jerusalém, eles não tinham um poder centralizado. Então, o que significa a gente dizer que esse poder é pouco centralizado? Quando esses povos saem lá de Ur e vão para a região da Palestina, eles se concentram em pequenas tribos e pequenas comunidades, a qual cada uma tem sua forma de viver, e elas só se conversam e se juntam em um poder centralizado em tempos de crise. Ou seja, por exemplo, numa guerra, eles precisam eleger um grande líder para ajudar esse povo a sair dessa situação, porque as tribos independentes, sem se conversar, não conseguiriam. Bacana? Agora, outro ponto que a gente tem que conversar sobre os hebreus é a questão da fonte primária. Lembra que a gente comentou lá em sala de aula que as fontes primárias, elas são tipo a matéria-prima do historiador? Então, é delas que o historiador vai lá e tira os fatos históricos para estudar. Quando a gente fala dos hebreus, a principal fonte histórica que a gente tem, além das arqueológicas, é a Bíblia, ou seja, o Antigo Testamento do livro cristão. Lá, então, vai contar toda a história dos hebreus e como os hebreus, eles são a base, né, do cristianismo que a gente tem hoje. E a gente vai ver, então, um pouquinho dessa história agora, de como os hebreus se tornaram essa base. Vamos lá, então. Essa história, então, começa com Abraão. Abraão, então, ele teria sido convertido ao monoteísmo por Jeová. Então, ele recebe, então, a primeira religião monoteísta. O que é isso, professora? Bom, é quando eles deixam de acreditar em vários deuses para acreditar em um único Deus, que seria Jeová. Jacó é um dos filhos de Abraão. E Jacó, por sua vez, teve 12 filhos. E esses 12 filhos formaram 12 tribos. Essas 12 tribos, elas são conhecidas como as 12 tribos de Israel. Ou seja, são 12 tribos hebraicas. Aí essas 12 tribos, elas passaram por dificuldades, porque apesar da Crescente Fértil ali ser uma boa região, ela ainda também tem os seus infortúnios. E eles resolveram então migrar para o Egito. Lá no Egito eles foram escravizados. Lembram dessa historinha que Moisés daí vai lá e retira essas pessoas do cativeiro lá no Egito? Bom, quando Moisés então retira essas 12 tribos do Egito, no caminho de volta para casa, ele recebe os 10 mandamentos, estão lembrados? Aquele amar a Deus sobre todas as coisas. São as leis que regem o cristianismo. Essa questão deles saírem e voltarem é chamado de êxodo hebraico, certo? Aí depois que eles voltam lá para a Palestina, eles resolvem construir uma monarquia, ou seja, eles cansaram de ser 12 tribos independentes e resolveram se juntar sob um único líder. Esse líder então é Saul. Os sucessores de Saul então foi Davi e Salomão. Davi daquela bem famosa, Davi e Golias, o gigante. Bacana? Após Salomão, então, o reino hebraico foi dividido em 2. Ele foi dividido entre Israel e Judá. E como a gente comentou, quando os reinos se dividem, eles acabam enfraquecendo o seu poder. E nisso, então, ocorreram as invasões mesopotâmicas. Então, os mesopotâmios, eles vão lá e tentam conquistar ali a região da Palestina. Bom,
a Mesopotâmia acaba ganhando, então, essa disputa pela Palestina. E os hebreus, então, eles são levados, boa parte deles, para a Babilônia para permanecer em cativeiro. Essa parte, então, é conhecida como cativeiro da Babilônia. Legal? E aí, o que acontece? Muitos, às vezes, acabaram voltando, outros não voltaram, mas o povo hebreu ainda estava ali, por mais que fosse sob o domínio. Acontece, lá no ano 70 a.C., Roma, os romanos, que a gente vai ver mais pra frente, acabam ocupando a Palestina de vez. Então, daí acontece a última diáspora hebraica, ou seja, no ano de 70 a.C., os hebreus começam a se dispersar e eles só vão voltar para o território da Palestina com a criação do Estado de Israel, isso no século XX, super pertinho da nossa história. Então, o que a gente tem que lembrar do povo hebreu é até o ano 70 a.C., com a ocupação dos romanos e o fim do reinado hebraico. Bom, terminando então os hebreus, a gente entra para os fenícios. Os fenícios, então, eles moram ali bem pertinho dos hebreus, são vizinhos, e eles surgiram por volta do ano 3000 a.C., eles são povos de origem semita, ali da região do Líbano. Eles não tinham poder centralizado, eles eram várias cidades, estados, certo? Ou seja, o que são cidades-estados? Eles são cidades independentes entre si. Eles têm uma mesma cultura, uma mesma economia, mas cada cidade tem a sua forma de se governar. Bacana? Eles têm uma hierarquia social rígida também, só que tem uma questão, eles eram expansionistas, ou seja, eles criaram muitas colônias, eles criaram várias outras cidades, então as cidades-estados iam lá e conquistavam outros lugares, como a gente consegue ver aqui no mapa, essas partezinhas rosas. Os fenícios também, eles são conhecidos por serem grandes navegadores, então eles eram comerciantes e navegadores natos. Isso é bem importante da gente lembrar. Mas agora uma coisa que vocês nunca, jamais na vida de vocês podem esquecer é que os fenícios, eles foram responsáveis pela criação do primeiro alfabeto fonético. Ou seja, como eles eram grandes comerciantes portuários, eles precisavam de alguma forma de se organizar e eles acabaram criando o alfabeto. Então, esse alfabeto que a gente tem hoje, as raízes bem antigas dele, é esse alfabeto fonético. Legal, né? Então, quando pensarem, professora, o que eu tenho que lembrar dos fenícios? Não é muita coisa. O que vocês têm que lembrar é que eles criaram o primeiro alfabeto, que eles eram comerciantes e que eles tinham muita habilidade com barco, então eles criavam as colônias e dominavam todo o comércio marítimo. Então os fenícios, eles são bem mais tranquilos do que a história dos hebreus, que é bem mais chatinha e complicada, mas ainda assim tem 3 particularidades que vocês têm que lembrar. Agora a gente vai ver o terceiro e último povo dessa nossa aula de hoje. Vamos conhecer então os persas, gente. Os persas, eles até que são um povo bem conhecido. Tem aquele filme 300, que eu aposto que muitos já assistiram, que fala sobre esse povo. Mas o que a gente tem que lembrar é que eles são tribos nômades, então, vindas da Ásia, lá por volta do ano 2000 a.C., e eles se instalaram no Planalto iraniano, ali como a gente pode ver no nosso mapa. Eles se chamavam, então, essas tribos nômades de persas e medos. O que acontece? No ano 550 a.C., um garoto chamado Ciro, ele era filho de uma medo e de uma persa, certo? E ele acabou unificando as tribos, ele acabou se tornando um grande líder e ele iniciou então o Império Persa, que foi enorme, como vocês podem ver ali no mapa, todas aquelas corzinhas ali, elas acabaram sendo território persa depois de um tempo. Então, por conta da estratégia militar de Ciro, ele foi conhecido como Ciro o Grande. Bom, com a morte então do Ciro, entra Dário I, que foi o seu sucessor, ele continuou a política de expansão do império, ou seja, ele continuou a conquistar novos territórios para o Império Persa. O que aconteceu de muito importante no governo do Dário? O Dário, então, ele se envolveu nas guerras médicas, ou seja, ele se envolveu numa guerra contra a Grécia. Não foi uma guerra entre médicos, muito menos do Grey's Anatomy, apesar de a gente adorar as coisas que acontecem lá. Mas o que a gente tem que pensar? Que as guerras médicas, então, elas resultaram na derrota dos persas, e isso foi bem ruim na época para o Dário, para a imagem dele. Mas não se preocupem tanto com isso, que a gente vai ver as guerras médicas mais detalhadamente quando a gente for. Aí o que acontece que a gente tem que lembrar também no governo de Dário? Dário implementou o sistema de satrápias, que são pequenas unidades administrativas para ele conseguir comandar o enorme império que ele tinha. Então,
da Pérsia, o que a gente tem que lembrar do Império Persa, são isso, não são muitas coisas, tá? E a gente termina, então, o nosso conteúdo aqui com o Império Persa. Mas a gente entra nos nossos exercícios, porque nada de adianta a gente ver todo o conteúdo e não botar em prática, né, galera? Então, vamos lá fazer alguns exercícios dos vestibulares que aconteceram aí pelo Brasil. Vamos lá, então. Nossa primeira questão é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O soberano dividiu seu império em províncias, chamadas satrápias, sendo a terra considerada como propriedade real e trabalhada pelas comunidades. Essas características identificam o Império dos Persas durante o reinado de Dário, Império Babilônico durante o governo de Hammurabi, Antigo Império Egípcio durante a dinastia de Quéops, Reino de Israel sob o comando de Davi, Estados espartanos durante a vigência das leis de Drácon. Essa é bem fácil, né? A gente viu em relação ao governo de Dário, onde ele implementou as satrápias. Legal? A nossa próxima questão, então, é da Universidade Federal do Paraná. Super fácil também, tenho certeza que vocês vão tirar de letra. As condições geográficas da Fenícia, região mediterrânea, determinaram a dupla vocação de fenícios. Comerciantes e industriais? Não, né? Mercadores e navegantes? Nessa parece boa. Agricultores e comerciantes? Talvez. Mercadores e agricultores? Comerciantes e artesãos? Bom, para quem respondeu, a resposta certa é a B. Mercadores e navegantes. Lembram que eles dominavam todo conhecidos por essas duas características. Então, a gente sempre tem que lembrar desses dois pontos quando a gente fala dos fenícios. A nossa próxima questão, então, é da Universidade Federal de Pernambuco. Entre os povos do Oriente Médio, os hebreus foram os que mais influenciaram a cultura, a civilização ocidental, uma vez que o cristianismo é considerado como uma continuação das tradições religiosas hebraicas. Bom, essa você tem, então, que assinalar a alternativa incorreta. E dentre as alternativas que a gente tem ali, eu vou dar um tempinho para vocês pensarem qual que é a errada. Tempo na tela. Bom, para quem respondeu então a E, está super certo. Os hebreus organizavam-se social e economicamente como base na propriedade de terra, o que deu início à diáspora. Não, as diásporas, elas são ocasionadas quando as pessoas saem das terras por conta de alguma eventualidade, como guerras ou infortúnios. E a gente termina aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.